O mercado tem fases. Quem opera contra o ciclo perde dinheiro. Fala galera, Rafa Brito na área e hoje vamos falar sobre ciclos de mercado e como entender isso pode melhorar drasticamente a sua tomada de decisão. Bora lá? Bom, o pulo do gato para melhorar as suas operações, melhorando a sua probabilidade, a sua taxa de acerto, ciclo de mercado de fato pode mudar o jogo, que talvez você esteja aqui procurando uma melhora. Bom, hoje eu quero dizer o seguinte: se você já entrou em um dia achando que ia surfar uma tendência maravilhosa e o mercado ficou de lado o tempo todo, sabe como isso é frustrante, né? Tem dias que você não opera, exemplo, né? Teve um compromisso, não conseguiu operar na terça-feira, o mercado deu uma tendência forte de alta lá, falando de índice, né? Subiu 3.000 pontos. Aí no dia seguinte você, cara, hoje eu vou pegar essa tendência. E o mercado fica de lado o tempo todo. Você sabe que isso é frustrante. Você entrar, abrir sua plataforma às 9 horas da manhã, chegar meio-dia e nada. Doji atrás de doji, candle ao lado de candle. Na verdade, o mercado muda de fase o tempo inteiro. E quem opera ignorando isso, acaba operando na direção errada e perdendo dinheiro. Bom, quais os ciclos, né, que o mercado opera? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, né? Bitcoin é a tendência de alta que não acaba. Nasdaq, mercado americano, rompendo topo histórico atrás de topo histórico. Mercado muito forte, né? É um exemplo bem interessante sobre tendência de alta. Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tem algumas ações aí que caíram muito, do nosso Ibovespa mesmo. Está demorando bastante para se recuperar das últimas quedas. Mas uma tendência de alta muito intensa, profunda, que a gente pode falar, recente, né? Foi a pandemia 2020, ali o mercado direcionou muito forte para baixo. Então o que caracteriza uma tendência de baixa são topos e fundos descendentes, né? Literalmente o contrário ali da tendência de alta. E temos também a fase de consolidação e lateralização, que é onde o preço fica preso entre suporte e resistência, né? Ou seja, ele fica num range, num retângulo ali que ele não consegue nem fazer topo e fundo descendente nem ascendente, ele fica travadinho. Bate numa ponta, vai para outra, bate numa ponta, vai para outra sem direção alguma. Cada um exige uma leitura e o mais importante, uma estratégia diferente. Como identificar o ciclo atual? A primeira dica que eu dou é o que eu faço, né? Price action puro, é o que eu opero. Observar topos e fundos, se eles estão direcionando para cima ou para baixo, ou se eles estão literalmente direcionando, né? Mostrando para você uma lateralidade, que a gente fala de range. Se ele está em um range ali travado, uma lateralidade. Se ele começou a fazer candles com topos e fundos cada vez mais alto, tendência de alta. Topos e fundos cada vez mais baixo, tendência de baixa. Tá? Pode usar também múltiplos tempos gráficos para você identificar isso. Eu falo isso para os alunos. Está com dificuldade de entender a tendência no gráfico de uma hora? Vai para o gráfico de 4 horas, vai para o gráfico diário. Sempre aumente o tempo gráfico para ter uma visualização de um campo maior para onde de fato o mercado está indo, né? Pelo menos aí no médio prazo para você se posicionar. Eu não uso, mas vale muito a pena, tá? Usem aí volume. Eu uso apenas o comportamento dos candles, né? Os próprios candles me dão a direção do mercado, porque eu uso price action puro. Mas não é porque eu não uso que não seja válido, tá? Você usar volume, pode usar média móvel, vai te ajudar demais a identificar a tendência do mercado. Tem diversas ferramentas que ajudam na tomada de decisão, tá, pessoal? E nessa questão de ciclo de mercado, para entender a tendência dele, a média móvel pode ser uma excelente ferramenta. Porque se a média móvel estiver para cima, tendência de alta. Para baixo, tendência de baixa. E se a média estiver lateral, né, a gente chama de média flat, ela não está nem para cima nem para baixo, ela está literalmente assim, ó, na ondinha, dança da... onda, onda, olha a onda,
Se a média tiver desse jeito, pessoal, mercado lateral, tá? Mercado flat. E qual é o erro, tá? Do pessoal? O maior erro do trader é operar com setup certo na fase errada. Pô, como assim, Brito? Setup certo na fase errada? E exatamente. É o que mais acontece, é o que mais gera reclamação. Cara, eu sou mentor. Eu dou aula para... Já dei, né, para milhares de pessoas aula. Então, assim, tem muita gente que chega com aquela dor. Cara, o setup de fulano de tal não funciona. No ciclano... Cara, você tem que ver se você está usando o setup no lugar certo. Imagina que você está começando a andar de bicicleta, né? Tá aqui, ó, peguei uma rodinha e te entreguei uma rodinha de bicicleta. Aí o que você faz com a rodinha? Põe no guidão. A rodinha vai servir para alguma coisa? Ou você vai continuar caindo da bicicleta? Você colocou a rodinha no lugar errado. Então, operar com o setup certo, ó, a rodinha é a solução, mas você está colocando ela no lugar errado. Entende? Então, qual que é o exemplo que eu vou te dar aqui, né? Que é clássico. Setup de rompimento em lateralização. Resultado, se a gente está falando de lateralidade, o que mais vai acontecer numa lateralidade é rompimento falso. Se você está operando um rompimento, o resultado vai ser o quê? Stop. Aí você vai ficar bravinho. Ai, tomei stop de novo, nunca rompe. Cara, olha a fase. Ou, né, você quer entrar num pullback contra uma tendência forte. O mercado indicou uma tendência, a gente chama esse tipo de tendência forte, né? Eu coloco como modo rompimento. Entrou ali saindo, caindo sem parar, intenso. Entrou numa... Só rompe, né? Barra atrás de barra. E você quer entrar numa correção de movimento contra isso. Não dá. Porque você pode acabar entrando cedo demais e tomar um prejuízo. Tá? Como alinha isso, né? Como você ajusta isso, de fato? Bom, a sua expectativa tem que estar diretamente ligada ao ciclo. Como assim, Brito? Em tendência, você vai buscar alvos maiores. Vai deixar o trade andar. Então, toda vez que você vai entrar numa operação a favor da tendência, você tem a probabilidade de alvos grandes. Porque aquele mercado iniciou uma sequência de topos e fundos ascendentes. Então, o normal, né, do que aconteça de acordo com o ciclo é que ele continue subindo cada vez mais. Então, você pode buscar alvos maiores. Deixe o trade andar. Se você vai entrar numa lateralidade, o que você precisa estar atento? Que o seu alvo e o seu risco e o seu ganho serão, né, mais curtos. Não adianta você querer alongar um trade que não tem alvo. Se você está numa consolidação ali de 200 pontos, tá, falando de índice, você colocar um alvo de 1000, você não está sendo realista. Ele pode te dar um alvo de 1000 depois que ele engatar uma tendência. Enquanto ele estiver consolidado, o ideal, né, que a sua expectativa seja que o seu ganho também vai ser menor. Tá? Você vai colocar menos risco, afinal você sabe que o seu ganho também vai ser menor, mas não vai fazer a loucura, porque muita gente, o mercado está lateral, coloca o alvo de 1000 pontos. É óbvio que o mercado vai chegar num alvo ali de 200 pontos e vai voltar tudo, ele está lateral. Aí você fica dando murro em ponta de faca. Tá? Então, na consolidação, seja realista, não coloque alvo grande. E na transição de ciclo, o ideal é observar e evitar operar até o mercado se definir. Brito, qual é a transição de ciclo? Quando o mercado está acabando o movimento de tendência ou acabando uma consolidação para iniciar a nova fase. Então, ele consolida para tomar tendência. Depois que ele toma tendência, ele consolida. Então, o que é o ideal? Nessa transição que você, tira o pé. A dica que eu dou para os meus alunos é a seguinte: afasta a cadeira do teclado. Fica longe. Deixa o mercado mostrar algo claro. Tá? Já é uma dica importante para vocês. Tá? Se o gráfico, pessoal, não está claro para você clicar, tá? Na dúvida é não. No trade, a dúvida é não.
Se está tudo encaixado, opera. Se, será que isso aqui é um topo duplo? Será que é uma continuação de tendência? Será que é uma reversão? Começou a ter dúvida? É não. Não tem trade. Tá? Se afasta, espera, vira um novo ciclo. Isso é muito importante. Tá? Bom, quem entende os ciclos opera com vento a favor. Quem ignora se esforça o dobro para ter metade do resultado. E isso é fato. Se você não entende a fase de mercado que você está operando, pessoal, você vai sofrer muito, tomar muito prejuízo, até enxergar o seu erro, o mercado já levou tudo. Curtiu esse conteúdo, galera? Então já se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou desse vídeo, tá? Qual ciclo do mercado você tem mais dificuldade de operar? Comenta aqui para mim. Fala também se você conhece os ciclos do mercado e sabe aproveitar ele. No próximo vídeo eu vou te mostrar as melhores estratégias para cada um desses ciclos. Fique ligado, espero você, um forte abraço.